Imagine caminhar tão perto de Deus que um dia você simplesmente desaparece, sumindo deste mundo sem deixar rastros. Como seria viver uma conexão tão profunda e misteriosa com o Criador? Essa é a intrigante história de Enoque, uma figura quase esquecida, mas que carrega um dos maiores enigmas da Bíblia. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, lemos apenas: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Mas o que significa ser tomado por Deus? E mais inquietante, por que a Bíblia permanece em silêncio sobre os detalhes de sua ascensão celestial? O que estão escondendo de nós? Alguns acreditam que Enoque foi levado para um propósito maior, talvez para testemunhar eventos cósmicos que definem o destino da humanidade. Outros se perguntam: será que a história de Enoque revela algo que nossa geração ainda não está pronta para entender? Mas, antes de começarmos, comente aqui abaixo: o que você acha que aconteceu com Enoque? Será que ele foi levado vivo ao céu, ou existe um significado mais profundo por trás dessa narrativa? Sua opinião é importante para nós. Bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas, onde mergulhamos em mistérios ocultos e exploramos os segredos mais profundos da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos desvendar o enigma de Enoque, seu misterioso desaparecimento, os segredos do livro de Enoque e o que essa história significa para nós nos dias de hoje. Fique conosco até o final, porque as revelações que você ouvirá hoje podem mudar para sempre a forma como você encara a Bíblia e o destino da humanidade. Quem foi Enoque? A história de Enoque é curta, mas fascinante. Em apenas algumas passagens da Bíblia, ele é apresentado como um homem que andou com Deus. Mas quem foi esse homem tão especial? Enoque era o bisavô de Noé, vivendo em um período em que a humanidade estava mergulhada em corrupção e violência. Diferentemente de seus contemporâneos, ele se destacou como alguém justo, que tinha uma intimidade incomum com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24, nos diz que ele não experimentou a morte como todos os outros. Deus o tomou. Mas o que isso significa exatamente? Alguns estudiosos sugerem que ele foi arrebatado ao céu vivo, um evento raro que compartilha semelhanças com a história do profeta Elias. Mas por que Enoque foi escolhido para essa honra única? Embora o relato bíblico sobre Enoque seja breve, sua história ganha novas camadas de complexidade no livro de Enoque. Este texto apócrifo, excluído do cânon bíblico tradicional, é considerado uma obra essencial em algumas tradições religiosas, como a etíope ortodoxa, mas permanece um mistério para a maioria dos cristãos. O livro de Enoque descreve uma jornada celestial que vai além da compreensão humana. Nele, Enoque é levado por anjos a diferentes reinos celestiais, onde recebe visões assustadoras sobre o futuro da humanidade e o julgamento final. Ele é apresentado como um mediador entre Deus e os homens, um papel único que o coloca como testemunha dos pecados dos anjos caídos, os nefilins. Mas por que esse texto foi excluído da maioria das Bíblias? Será que ele revela segredos que a humanidade não deveria conhecer? Alguns estudiosos acreditam que o livro de Enoque expõe verdades desconfortáveis sobre os planos divinos e os perigos espirituais que ainda nos cercam. Se esse texto foi excluído, será que estamos perdendo algo crucial sobre o propósito de Enoque e o que ele representa para a humanidade? Escreva nos comentários se você já ouviu falar, porque o livro de Enoque não faz parte da maioria das Bíblias. No livro de Enoque, encontramos uma narrativa profundamente intrigante que nos transporta para os bastidores de uma batalha espiritual épica, o destino dos anjos caídos e o julgamento final. Esses anjos, outrora seres de luz e guardiões dos céus,
tomaram a fatídica decisão de abandonar seus postos celestiais, corrompidos pelo desejo de interferir na criação divina. Eles se rebelaram contra Deus, unindo-se à humanidade de forma pecaminosa e gerando os Nefilins, gigantes que trouxeram caos e destruição ao mundo. Sua transgressão não passou despercebida. A condenação eterna que lhes foi reservada não apenas demonstra a justiça implacável de Deus, mas também destaca o papel singular de Enoque como testemunha e mensageiro divino. Enoque foi chamado para uma missão que ultrapassa a compreensão humana, anunciar a sentença irrevogável desses seres rebeldes. Imagine a magnitude dessa responsabilidade, sendo o intermediário entre o Criador e criaturas que haviam desafiado sua autoridade. Essa tarefa não só revela a gravidade da missão de Enoque, mas também o eleva a uma posição única na narrativa bíblica e apócrifa. Será que sua ascensão ao céu não foi apenas um prêmio por sua fidelidade, mas também uma preparação para um propósito maior, possivelmente relacionado ao destino da humanidade e ao desfecho dos tempos? Além disso, algumas tradições, tanto judaicas quanto cristãs, sugerem que Enoque não apenas foi levado ao céu, mas que se transformou em uma figura celestial enigmática, o arcanjo Metatron. Como Metatron, Enoque assumiria o papel de escriba divino, registrando minuciosamente os atos de toda a criação, um trabalho que reforça a ideia de que nada escapa ao olhar atento do Criador. Essa conexão entre Enoque e o julgamento divino nos faz refletir: será que ainda hoje estamos sendo observados e avaliados? Será que nossas ações estão sendo registradas em um livro celestial, como os atos dos anjos caídos foram anotados para futura condenação? Essa ideia pode causar um desconforto inquietante. A história de Enoque não é apenas um relato sobre seres celestiais, mas também um lembrete de que somos parte de uma narrativa maior, onde nossas escolhas, boas ou más, têm consequências eternas. Assim como Enoque foi chamado a testemunhar e registrar os atos de outros, será que também estamos sendo acompanhados por uma vigilância divina constante? Sua história nos desafia a ponderar sobre a fragilidade da humanidade diante do poder divino e sobre como nossas vidas se conectam com o drama cósmico em andamento. A missão de Enoque, com todos os seus mistérios, serve como um convite para examinarmos nosso próprio papel na grande história do universo. Antes de prosseguirmos, quero saber sua opinião. Você acredita que há seres celestiais acompanhando nossas vidas? Já teve alguma experiência que te fez pensar nisso? Escreva nos comentários: eu acredito em anjos. A história de Enoque é mais do que uma curiosidade bíblica. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Será que estamos vivendo de forma a andar com Deus? Ou estamos nos distanciando de sua presença, assim como os contemporâneos de Enoque fizeram? Nos dias de hoje somos cercados por distrações e pressões que podem nos afastar do Criador. A história de Enoque nos lembra que é possível viver de forma íntegra, mesmo em meio ao caos. Mais ainda, ela nos dá a esperança de que aqueles que se conectam verdadeiramente com Deus podem experimentar algo extraordinário. O enigma de Enoque permanece como uma das histórias mais intrigantes e inspiradoras da Bíblia. Ele nos desafia a refletir sobre nossa fé, nosso propósito e o que significa estar em comunhão com Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal As Escrituras Não Reveladas. Sua participação nos ajuda a trazer mais conteúdos como este, explorando os mistérios não revelados da Bíblia e suas conexões com nossas vidas. E claro, queremos ouvir de você. Já tinha ouvido falar em Enoque? Será que ele foi levado para um propósito maior? Ou há algo mais que ainda não sabemos? Escreva nos comentários suas teorias e reflexões.
Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. E lembre-se, os mistérios da Bíblia não são apenas histórias do passado. Eles nos ajudam a compreender nosso presente e a moldar nosso futuro. Que Deus te abençoe e até o próximo mistério.